Vou ler João 8. Deixa eu ver aqui. Vou ler o contexto todo, né, de uma história que todas nós conhecemos, mas para dar o contexto, eu vou focar no versículo 8 e 10, 8 a 10, mas eu quero ler aqui a partir do 3, para dar o contexto, tá? E pondo-a no meio, o 3, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio adultério, ou no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. E tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: aqueles entre vocês que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isso, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Então, esse texto, como eu disse, bem conhecido, mas que eu queria trazer algo forte que veio à minha mente no espírito a respeito dele. Se vocês observarem aí, nós temos um, um círculo, círculo, melhor dizendo, aí, um círculo que gira em torno de uma palavra que se destaca. Ela vai se destacar aqui, uma, duas, três, quatro, pelo menos aqui, fora o contexto que é o contexto de acusação. É como se houvesse ali um tribunal que tivesse sido montado e ali nós tínhamos o juiz, Jesus, e nós tínhamos os acusadores, melhor dizendo, e a ré, que era a mulher. E Jesus também vai fazer esse papel de advogado, né? Então, está advogando e está na posição de juiz para dar o veredito. Mas o contexto ali é um contexto de acusação. E não somente de acusação, mas é interessantíssimo, já é um contexto de condenação. Aquelas pessoas viram o ato, tomaram a ré, aquela mulher, levaram-na para Jesus e pegaram pedras, e já definiram a lei, já definiram o veredito. De acordo com a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. Mas, nesse episódio, eles levam para Jesus, não porque queriam saber qual era a opinião dele, o que ele pensava, se ele tinha uma perspectiva nova, não. Eles a levaram para que pudessem acusar Jesus, ou ter do que falar contra Jesus. Então, veja que
todo o cenário ali, né, começa com isso no versículo 6, fala, para que tivessem de que o acusar. Acusaram a mulher para acusar Jesus. Levaram a mulher para ter do que acusá-la. Então, ele também estava na posição de réu, de acordo com aqueles homens. Aquela não era uma assembleia composta de homens, mulheres, crianças, não. Era uma assembleia composta de homens que decidiram o destino daquela mulher pega em adultério. E é interessante, muito bom nesse texto, que de fato ela tivesse um motivo para entrar contra ela, uma ação contra ela. Ela foi pega. Ela estava, de fato, em adultério, mas ela não estava sozinha. Só que, naquele momento, ela foi apresentada sozinha. Então, nós já vemos um julgamento injusto. Por quê? Primeiro, porque aquele que é juiz, o advogado, eles consideravam que estavam na posição de réu. Segundo, a mulher que foi pega no adultério não estava sozinha no adultério, mas foi levada sozinha, considerada a mandante daquele crime, de tudo aquilo. E terceiro, eles fizeram um tribunal sem que houvesse tempo para juntar provas, para ver as circunstâncias, para levar testemunhas a favor e montar todo aquele cenário. E é interessante que Jesus está ali no começo, num contexto mestral, um contexto de ensino, de instrução. Ele tanto ensinava no templo, como ele também escrevia na areia. Eu tomo essa escrita na areia, já ouvi dizer sobre várias possibilidades, ou uma ou duas possibilidades, que ele estivesse escrevendo pecados ali na areia, estivesse escrevendo pecado daqueles homens. Como a gente não tem essa clareza na Bíblia, eu considero que era também um cenário de ensino. Ao estar escrevendo ali, ele também estava produzindo ensino, instrução. Então, veja que esse cenário mestral, esse cenário de iluminação dos olhos, vem a acusação. Jesus estava abrindo portas através do ensino. Jesus estava no templo, como nós vimos lá no começo, né? E o povo vinha ter com ele e ele assentado ensinava. Então, naquele contexto, e é provável que ao redor ali houvesse, né, outras pessoas assistindo, ouvindo aquilo ali, né? Porque o mestral, como eu disse, ele vai trazer luz, ele vai trazer ensino, ele vai trazer revelação, entendimento. E dentro desse contexto, há uma forte acusação, uma forte condenação. E eu creio que nessa manhã o Senhor quer silenciar na sua vida e na sua mente a voz da acusação. São vozes de acusação que, às vezes, dia e noite, ou semana após semana, sobre áreas da sua vida, sobre situações da sua vida, sobre aquilo que não alcançou ainda essa revelação do conhecimento, da luz. Justiça fala de luz. Então, se não há clareza, então nós estamos debaixo de injustiça. E ele, então, apresenta um conhecimento, um ensino, uma instrução para aquelas pessoas. Antes e durante aquela audiência,
ele traz uma frase que, apesar de ser apenas uma frase, é uma frase que vai envolver a mente, a percepção, todo aquele cenário, todo aquele caos, por assim dizer, porque naquele momento, naquela situação, o que nós teríamos ali como expectativa, como perspectiva, é que em breve haveria um corpo ensanguentado, deixado no chão ali, talvez para alguém ter piedade e recolher e lançar em algum lugar. Essa era a perspectiva, essa era a expectativa. Alguém que em pouco tempo morreria debaixo de pedradas. Então, era um contexto de morte também. Porém, Jesus diz, nessa frase que se tornou aí uma metáfora, né, do criticar, do condenar e tal. E eles insistiam, Jesus estava tranquilo, Jesus escrevia, mas eles insistiam. Então, ele se endireitou e disse, aquele que entre vocês está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Já ouvi dizer também que, na verdade, ele disse, quem não cometeu esse pecado, ou quem não está com esse pecado de adultério. Não dá agora para poder reforçar isso, porém, ele mostra para aqueles acusadores o estado deles. E eles consentem que eles também estavam em pecado. Ou eles viviam em pecado, ou eles praticavam pecado, ou eles haviam praticado. Então, aquela mulher que estava numa posição de ser apedrejada, morta, caluniada, difamada, desprezada, foi colocada no mesmo patamar, na mesma posição. E eles na posição dela. Agora nós tínhamos um julgamento justo. Antes eram os agressores, os condenadores contra a pecador. Agora era um julgamento considerando que todos nós pecamos, ou que todos eles haviam pecado ou estavam em pecado naquela ocasião, naquela circunstância. E aí fala mais uma vez a palavra acusação. Acusados pela consciência. Ali, então, eles não tiveram a voz de uma testemunha contra eles, dizendo, o fulano também errou, o fulano também... Não, eles foram acusados pela consciência deles. Ou seja, eles carregavam um acusador na sua mente. É o que tem acontecido com muitas aqui, se não todas. Caminhar com um acusador na sua mente, na sua consciência. Não é à toa que o diabo é chamado de acusador. Aquele que dia e noite acusa os irmãos. Os crentes em Cristo, né? Ou as pessoas de forma geral. Então, uma coisa é você estar ouvindo das pessoas. Eu acredito que algumas têm passado por isso também, ou já passaram, experimentam isso de vez em quando. Essa acusação, essa fala acusadora, às vezes não é nem fala, às vezes um olhar, às vezes um risinho, às vezes uma crítica sobre algo que você decidiu, algo que você queria fazer, algo que você fez há muito tempo. E pessoas levantam. Mas também você não fez isso, ou também você deveria fazer aquilo. E tal. Mas a maior desgaste acontece na mente.
acusados, e eu achei maravilhoso que tenha isso no texto, para que nós possamos ver que, de fato, é o que acontece. Acusados por sua consciência. Eles não resistiram, eles não quiseram argumentar, porque eles poderiam argumentar e dizer, não, mas eu menti ontem, mentira é diferente, perdão, de adultério. Ontem eu não ajudei, não socorri alguém. Não, eles não argumentaram, porque eles ali tiveram, pela presença de Jesus, a consciência de que eles estavam envoltos em pecado, em erro. E aí diz que, a começar pelos mais velhos até os últimos. Os mais velhos poderiam falar ali dos mais religiosos, dos fariseus, dos saduceus, dos líderes religiosos, porque eram mais velhos, daqueles que deveriam dar exemplo, daqueles que deveriam ser uma voz naquela geração de entrega a Deus e de consciência, mas não, começou pelos mais velhos, e lógico que os mais novos iriam acompanhar, já que esses mais velhos deveriam garantir a consciência, então eles não tinham mais nada que fazer ali, senão sair reconhecendo que toda aquela audiência estava envolta em pecado. Então, nós vemos aqui, gente, que eu e você não somos mais pecadoras que ninguém. Eu estou dizendo, concordando com uma mentalidade, não que eu me considere uma pecadora, eu não sou pecadora. Eu sou uma santa que guerreia contra o pecado, contra as artimanhas do inferno. Então, eu só estou concordando com uma mentalidade que às vezes vão tentando inserir na minha cabeça, na sua cabeça, de que você é uma pecadora, de que você não merece a atenção do Pai, de que o que você está vivendo hoje, as lutas, as dificuldades, são consequências de erros e de más escolhas que você tomou no passado. E pode ter sido, de fato, acontecido, mas uma vez que você confessou, uma vez que você foi coberta pelo sangue de Jesus, essa voz de acusação precisa e será silenciada na sua vida, em nome de Jesus. Isso não precisa se arrastar pelos séculos dos séculos enquanto você viver. A cruz de Jesus já se levantou, fazendo separação entre você e os seus atos do passado e os pecados que foram cometidos. A palavra fala, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A injustiça está ligada à acusação, à condenação. E essa era uma condenação de morte. A palavra diz em Romanos 8, muito claro, aliás, o Romanos 7, 25, e depois o 8 na continuidade. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Desse modo, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que era impossível para a lei, porque ela estava enferma, e por causa da carne, da nossa carne, Deus se fez carne em Jesus, condenando o pecado, enviou o seu próprio Filho em carne, e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei, a lei que exigia sangue, derramamento de sangue, sangue de animais, ou sangue através dessas condenações, por apedrejamento e etc. Então, para que cumprisse as exigências da lei, que para nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne. Os que vivem segundo a carne serão acusados continuamente, terão a sua consciência cheia de acusação, de condenação. Mas os que vivem segundo o Espírito pensam nas coisas do Espírito.
Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. No lugar da acusação, hoje você recebe vida e paz. Onde havia falta de paz, a sua mente vai ser inserida nesse lugar de paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus, mas vocês não estão no domínio da carne, mas do Espírito. Se o Espírito habita em você, se o Espírito de Deus habita em vocês, se Cristo está em vocês, embora nós tenhamos esse corpo mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E esse último versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, há de dar a vocês vidas aos seus corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vocês. Portanto, não somos devedores da carne para viver segundo a carne, mas morremos, amortecemos pelo Espírito as obras do corpo. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Há pessoas que têm dificuldade de se considerarem filhas de Deus, de se considerarem salvas. Será que eu sou salva? Será que eu serei salva? Isso é uma mentalidade de testemunho de Jeová, talvez, eu nem conheço muito bem a estrutura deles. Essa é uma mentalidade, talvez, espírita, que você tenha que praticar obras e obras e obras, mas a mentalidade do reino é, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para estar sujeita de novo ao medo, ao temor, mas o espírito de adoção você recebeu, o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Nós clamamos pela tua paternidade, a tua paternidade nos diz que nós somos filhas, e um pai não fica acusando o filho o tempo todo. Quem acusa é o acusador, Satanás. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito, você conhece no seu espírito que você é filha, que você é amada, que você foi perdoada, que você é aceita. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Eu não ia ler isso tudo não, mas eu creio que foi importante declarar essa palavra, Romanos 8, algo que você deve ler sempre. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muitas de nós, às vezes, vivemos sob autopunição, sob punição. Eu dou uma aula sobre punição no tempo de cura, porque nós temos a mesma mentalidade de estar o tempo todo andando debaixo de punição, ou nos autopunindo, e essa autopunição pode vir de várias formas, seja às vezes cortando o corpo, seja às vezes se unhando, às vezes puxando o cabelo, às vezes comendo em excesso, às vezes deixando de comer, às vezes limpando a casa o dia inteiro, esfregando. São tipos de autopunição, porque você ainda não experimentou o perdão real, aquele perdão que cura, que limpa, e também pode haver essa estrutura sobre os seus filhos. Nós estamos orando aqui pelos filhos, pela família, para que saiam debaixo dessa acusação, dessa culpa, da condenação e da autocondenação. Ela traz esse senso de que eu não mereço bem, eu não mereço a bondade. Quando você ouve uma pregação na igreja que fala de milagres, fala dos céus abertos, você vê que as pessoas estão recebendo, você acha maravilhoso aquilo, você glorifica a Deus, mas às vezes você mesma não consegue aceitar aquilo para você, e nem que aquilo você é merecedora. Como eu falava com as meninas outro dia, sobre expectativa. Às vezes eu creio que Deus pode me dar uma casa nova, me ajudar a mudar para uma casa nova, mas eu não acredito que essa casa possa ser no Belvedere. E não que eu tenha esse lugar como alvo, mas só porque é um bairro bem luxuoso. Então, essa baixa expectativa
essa possibilidade de aceitar algo e não aceitar o outro. E se eu aceito, ou se eu recebo, se eu sou, entre aspas, obrigada, como uma conhecida minha que ganhou do esposo um carro muito bom, e ela passou algum tempo sem dirigir o carro na garagem. Ela não era coragem por medo de estragar e tal. É porque ela não se achava merecedora daquilo, ela não podia sair com aquele carro brilhante nas ruas. Então, ela recebeu o que eu tinha que receber, o marido trouxe para a garagem. Mas não posso andar com isso. E aí a gente pode pensar em roupas, a gente pode pensar em viagem, a gente pode pensar em uma casa nova, em coisas dessa forma. Que o Senhor possa, nessa manhã, arrancar, em nome de Jesus, todas as escamas e silenciar todas essas vozes na sua mente. Já não há condenação para você. Eu errei, você errou, nós fizemos coisas falhas, nós tomamos atitudes erradas, nós nos envolvemos com o pecado algumas vezes, nós começamos a trabalhar com alguma coisa, desistimos, nós falamos mal de alguém, nós iramos contra alguém, nós mentimos, nós enganamos, nós fizemos. Porém, uma vez que eu e você reconhecemos o erro, pedimos o sangue de Jesus para nos cobrir, confessamos as nossas falhas, Senhor, me perdoa. O Senhor já perdoou, o Senhor te lavou, o sangue de Jesus está sobre a sua vida, sobre a sua história. Você não precisa mais caminhar com esse peso. Eu vejo algumas pessoas estavam um pouco confusas e agitadas na sua mente por pensar muito nisso nesses dias. E nós não vamos começar o ano assim, debaixo de acusação, em nome de Jesus, mas debaixo de libertação. E uma vez que você está recebendo essa palavra e orando por você, os seus filhos também, a sua família recebe essa limpeza, essa liberdade, o poder da justiça de Deus. A justiça de Deus te conduz à verdade. A palavra fala, bom e reto é o Senhor, por isso conduz o pecador ao caminho do arrependimento. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho ao pecador. Se não me engano, Salmo 25 ou 125. Bom e reto é o Senhor, por isso, olha, o Senhor é reto, é justo, ele aponta o caminho certo, o caminho de libertação, o caminho de cura. Nós vamos orar sobre isso, mas eu quero deixar aí a palavra, a senhora Virginia, se quiser acrescentar, ou alguém, nesse sentido do que estamos falando, para nós orarmos. Amém? Oi, bom dia, paz. Bom dia, paz. Eu quero ler um versículo aqui que está em Romanos 12. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, dentro do que foi falado, me veio muito esse versículo, porque transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque tudo começa na nossa mente, né? Então, nós sabemos que aonde nós estamos, o local molda os nossos pensamentos, as palavras moldam os nossos pensamentos. E aqui está falando que nós temos que passar por uma transformação, uma renovação da nossa mente. Então, quando nós recebemos uma palavra assim, né, a gente pode lembrar que muitas vezes você pode ter recebido essas palavras, né, de acusação, ou você mesmo, né, tem aceitado essas palavras de acusação, mas o que a palavra diz é para você renovar a sua mente. E você vai renovar a sua mente o quê? Pela palavra, né? Deixa a palavra entrar, medita na palavra e vai tomando posse, né, daquilo que Deus já falou a seu respeito. Porque muitas vezes nós cometemos algo, às vezes falhamos, né, erramos,
corremos para o Senhor, pedimos perdão, mas muitas vezes ainda vem essa acusação, né? Como foi falado aí, Satanás vem continuar jogando, né, na nossa mente. Ah, mas você fez isso, ah, mas você fez aquilo, ah, você não é merecedor, né? Ah, Deus não vai olhar para você dessa forma, Deus não vai te ouvir. Então, vem as acusações. Então, é algo diário, né? Essa renovação da nossa mente é algo diário. É algo que eu lembrei até aqui mesmo, é tão profunda essa questão da mente, que eu me lembrei de um médico aqui, que é um cirurgião, que ele criou, ele começou a falar sobre os 21 dias para você mudar um hábito na sua vida, né? Para você mudar um pensamento, você tem que criar uma rotina de 21 dias sobre determinada situação, né? Porque você vai criando outras redes neurais no seu cérebro. E para se consolidar realmente como um estilo de vida, aquilo que você está querendo, precisa de 90 dias. Olha que interessante. Por quê? Pela repetição do seu cérebro, você vai criando novas trilhas neurais. Novos pensamentos vão sendo criados, novas trilhas vão sendo criadas até se tornar um hábito, né? Então, estou falando aqui numa coisa prática, né, do dia a dia. Se você quer mudar, muitas vezes você precisa entrar dentro desse ritmo, né? E aqui, voltando para a palavra de Deus, a palavra de Deus ela é poderosa, né? Ela tem poder. Quando nós falamos, quando nós tomamos posse, quando nós meditamos, né? E aí, imagina você criando esse hábito de renovação na sua mente, o hábito diário, né? Porque várias vezes pode voltar essas acusações, né? Mas quando você toma posse e fala assim: ah, não, eu sou filha de Deus, eu já entreguei aquilo para o Senhor, eu já sou perdoada. E o Senhor diz que lança os nossos pecados lá no mais profundo do abismo, né? Então, nós não temos que voltar de novo naquilo que já foi falado, naquilo que já foi entregue. Tomamos posse que nós, né, já nascemos de novo, então, quando nós nascemos de novo, nós temos que criar essa nova mentalidade. E criar essa renovação é pela palavra mesmo, é nos lavarmos pela palavra, meditarmos na palavra, né? Porque é isso que vai trazer mesmo a fortaleza mesmo na nossa mente, porque de outra forma as fortalezas vão criando, né? Como eu falei aqui, né? Os pensamentos vão sendo criados, vão sendo moldados na nossa mente e a gente acaba acreditando aquilo. Talvez porque uma pessoa falou, né, a nosso respeito, outras pessoas falam, nós já falamos sobre isso aqui, né? Muitas ideias que vêm na nossa mente que foram fortalecidas na infância, né? Foram colocadas que a gente não se sente merecedora, né, da graça de Deus, merecedor do amor de Deus. Muitos pensamentos já foram colocados desde a infância. Então, foram criando esses bloqueios, né, na nossa mente. E aí, quando a gente vai tendo esse entendimento, essas coisas vão sendo quebradas, né? Por quê? Eu estou renovando a minha mente. Então, não estou entrando mais nesse papel aí de aceitar essas acusações. Se eu já entreguei, se eu já me arrependi, então hoje eu sou livre, né? Estou tomando posse dessa liberdade que Deus já conquistou. Então, se para o lado da neurociência, a repetição, olha só, é muito válida, né? Eles incentivam a repetição, quanto mais aqui pela palavra de Deus. Quanto mais você repete, tem entendimento e aceita a palavra de Deus, você sai deste local, né, de acusação e você recebe essa palavra aí de liberdade, de libertação. E foi para isso, né, que Cristo nos libertou mesmo, para vivermos em liberdade, né? Não debaixo desse espírito de acusação, de derrota. Então, constantemente a gente tem que voltar para esse lugar. Se você saiu desse lugar, eu vejo assim, muitas vezes a gente é levado, tentado a sair desse lugar que a gente já conquistou, mas a gente tem que voltar de novo. Não, eu tenho a minha mente o quê? Transformada, renovada pela palavra de Deus. Amém? Amém. A definição até de acusação é
declarações contínuas sobre algo. É como um cerco, né, de palavras. Então, veja bem, essa necessidade de renovação da mente, porque a acusação é justamente isso, palavras contínuas. Então, eu disse aqui, declarei sobre nós orarmos e quebrarmos essa mentalidade, mas eu queria também orar e já trazer essa luz. Eu e você não somos acusadoras. Nós precisamos sair deste lugar também. Nós, como mães, muitas vezes só conversamos com os filhos acusando. Você não fez isso, você não faz aquilo, você deveria fazer aquilo. Lembra aquilo que você deixou de novo, você fez isso, e nós aí. O mesmo com o marido, o mesmo com as pessoas da família. Porque você não faz Assumimos o isso, você papel de deixou de fazer Satanás, aquilo. né? Oi? Assumimos o papel de Satanás, né? De acusador. Exatamente. Colocamos nessa posição de cercar as pessoas ao ponto de, às vezes, as pessoas nos evitarem para não ouvir de novo uma acusação, uma condenação, uma crítica nesse sentido. Que as nossas palavras, como diz Salmos 19, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, isso aí é renovação da mente, sejam agradáveis ao Senhor, rocha minha. Então, nós não deixarmos mais que essa acusação nos intimide, mas também que nós não sejamos essas intimidadoras de acusar as pessoas, ou através de palavras, ou na nossa mente, de tal forma que todo mundo ao nosso redor está errado e só nós estamos certos. Essa é uma posição bem ruim, né? Só a nossa forma deveria ser seguida, só a nossa forma é a melhor, só a nossa forma tem sucesso. Isso é muito chato e muito desagradável de conviver com as pessoas assim. Quanto mais que vai crescendo, se tornando acusação. Então, façam essa limpeza mental, façam essa limpeza através da água da palavra. O que eu trouxe aqui lendo Romanos 8 foi justamente isso, trazer uma nova consciência. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. E saiamos dessa posição em nome de Jesus. Vamos orar? Glória a Deus. Glória a Deus, vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, porque ela é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. Pai, nós te louvamos pela luz derramada sobre a nossa mente nessa manhã, a luz que vem remover todo resquício de acusação, de cerco de acusação. Algumas de nós estavam sufocadas, estavam já num nível de opressão espiritual, sem conseguir sair desse cerco, mas eu quero declarar que pelo poder do sangue de Jesus, todo cerco de acusação é quebrado nessa manhã, em nome de Jesus. Toda seta na sua mente, toda seta nos seus pensamentos, toda depreciação, autodepreciação, punição, autopunição, em nome de Jesus, e todo decreto, toda sentença liberada pelos nossos lábios ou pelo inimigo, dizendo que nós não conseguiríamos, que nós não faríamos, que a gente não merece, que nós não podemos, nós cancelamos essa palavra em nome de Jesus. Nós dizemos que toda acusação é lançada de onde ela veio para o inferno, em nome de Jesus, que uma vez que nós confessamos as nossas falhas, confessamos, concordamos com o Espírito Santo, nós temos a cobertura do sangue de Jesus nos lavando, nos purificando, nos trazendo uma nova consciência, uma nova mentalidade. Eu declaro que todo o peso que estava sobre os ombros das mulheres que estão aqui ou que estão no grupo, todo peso de opressão, todo peso de condenação, seja removido e arrancado em nome de Jesus. Toda fala opressora, toda crítica, autocrítica, murmuração, reclamação, difamação, calúnia, punição, toda essa estrutura seja removida agora em nome de Jesus, porque nós tomamos consciência da nossa posição em Cristo, tomamos consciência
da crucificação, da ressurreição, da glorificação, do nome que foi dado a Jesus, um nome que está acima de todo nome. E nós dizemos que no nome de Jesus nós somos livres, nós somos lavadas, somos purificadas, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O nosso rumo é a vitória, o nosso destino é a salvação em Cristo Jesus, mas nós hoje aqui vivemos como filhas, como rainhas, como princesas de um reino, vivendo de glória em glória, porque a tua palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, e vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu declaro em nome de Jesus essa luz na mente de cada mulher nessa manhã. Quebramos as cadeias da acusação, quebramos as cadeias da condenação, em nome de Jesus, e declaramos o Salmo 124, a minha alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, o laço quebrou e nós nos fizemos livres em nome de Jesus. Declaro liberdade sobre cada mulher, declaro que o cerco constituído de palavras desde a infância, da adolescência, juventude, palavras que vinham e voltavam, nós dizemos que esse cerco é quebrado em nome de Jesus, e vem boas palavras, palavras de fé, palavras de coragem, palavras de ânimo, palavras de instrução, palavras de direção, em nome de Jesus. Eu abençoo a cada mulher aqui, declaro sobre as nossas mentes a consciência de que a luz do Senhor nos guia, e nós também saímos dessa posição de acusadoras. Em nome de Jesus, que as nossas palavras sejam palavras de bênção, palavras de incentivo, palavras de afirmação, e não de crítica ou condenação ou acusação, em nome de Jesus. Nós saímos dos muros de acusação, nós saímos desses lugares de ficar ouvindo as pessoas ou observando e levantando palavras de condenação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, amém, amém. Nesse primeiro momento, Senhor, ó Deus, da nossa sala de oração, ó Pai, nós queremos mesmo, Senhor, que o Senhor examina, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Passa, Senhor, o sangue de Jesus sobre nós, ó Deus, trazendo uma nova mentalidade, realmente renovando a nossa mente agora, Senhor. Pai, nós te pedimos perdão, Senhor, pelos momentos que nós nos colocamos neste lugar de acusação, Senhor. Amém. Quando nós nos colocamos nesse local, olhando para o outro, Senhor, acusando, lançando palavras, pensamentos, Deus nos perdoa nessa hora, Senhor. Perdoe-nos mesmo. Pai, que a nossa mente agora seja livre, Senhor. Sejamos Por cada gratos pelo Espírito pensamento, Senhor, Santo, que Senhor. nós, ó Deus, Essa hora, absorvemos, ó em Deus, todo e momento, acabamos, ó Deus, indo contra a tua dirigimos o palavra, caminho Senhor. em Pai, em nome de nome de Jesus. Jesus, Senhor, nós te pedimos que Sejamos conduzidos pelo todo Espírito esse peso, Senhor, sobre a nossa Santo. mente seja arrancado agora, Em nome em de nome de Jesus. Toda dificuldade, Senhor, de meditar na tua palavra, toda dificuldade de orar, de ter esse momento, Senhor, toda essa opressão, Senhor, que vem sobre a nossa mente, seja tirada, arrancada agora, Senhor, todo o peso, Senhor, de palavras que muitas vezes carregamos, ó Deus, que ainda continuava sobre nós. Nós te pedimos, Senhor, venha remover agora, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, nós tomamos posse mesmo do que o Senhor fez por nós ali na cruz. O Senhor levou sobre ti, ó Deus, todo peso, toda acusação, toda enfermidade da alma. O Senhor levou ali naquela cruz, ó Deus. E nós tomamos posse dessa liberdade que o Senhor conquistou para nós. Nós somos livres, Senhor, para te adorar. Nós somos livres, ó Deus, para receber a palavra viva do Senhor na nossa mente, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Vai entrando, Senhor, em cada espaço, Senhor, da nossa alma agora.
Ó Espírito Santo, que tenha liberdade agora de estar removendo, de estar limpando, de estar colocando a casa em ordem, Senhor, de estar colocando os nossos pensamentos em ordem. Deus, e nós não aceitamos, ó Deus, ficar removendo, Senhor, coisas do passado. Em nome de Jesus, ó Deus, nós não aceitamos ficar voltando no passado, Senhor. Em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa nova vida que o Senhor tem para nós, que o Senhor já conquistou na cruz para nós. Nós tomamos posse dessa nova vida e que a nossa mente agora receba, Pai. Em nome de Jesus, que os nossos neurônios sejam renovados agora pela tua palavra. Ó Deus, traz essa consciência em nós de quem nós somos, ó Deus, em ti, Senhor. Dessa identidade que nós temos no Senhor, Pai, em nome de Jesus, identidade de filhas, identidade, Senhor, de mulheres, ó Deus, aquele mesmo olhar que Jesus tinha para aquela mulher quando foi acusada. Ó Pai, que nós possamos agora, Pai, no nosso entendimento, receber esse olhar de amor, de Ô, misericórdia, glória! Ô, esse olhar glória! de que o Senhor está nos acolhendo, nos Ô, trazendo para o glória! Senhor, esse olhar de filha. Ó Amém. Deus, nós queremos estar neste lugar, Pai. Senhor, e colocamos também nessa manhã os nossos filhos. Nós quebramos sobre eles toda e qualquer palavra que nós lançamos de cobrança, Senhor. Sim, Senhor Ó Deus, Jesus. seja removido nessa hora, Sim, Pai, em Deus. nome de Jesus. Tudo Sim. aquilo que nós falhamos, ó Deus, muitas vezes falando algo que não deveria ser falado, declarando algo que não deveria ser declarado. Pai, nos perdoa, Senhor. Nos ajude a olhar para os nossos filhos com teu olhar de misericórdia, Senhor, e olhar, ó Deus, quem eles já são em Cristo Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós damos uma ordem também sobre a alma deles agora. Visita a alma dos nossos filhos, ó Deus, para que não fique, Senhor, procurando outras coisas, mas que possa ser direcionada para o Senhor. Endireita o caminho deles agora, Pai. Endireita o caminho deles no Senhor, ó Pai. Que haja fome, que haja sede do Senhor, da tua palavra. Em nome de Jesus, que sejam caminhos de bênção, que sejam caminhos de vida e não de morte. Em nome de Jesus, nós ministramos sobre eles, Senhor, esse caminho de vida. E nós não aceitamos, ó Pai, nenhuma acusação de Satanás vinda sobre nós contra os nossos filhos, Pai. Em nome de Jesus, nós cancelamos no mundo espiritual toda e qualquer palavra que muitas vezes Satanás tem tentado colocar, falando que nós temos muitas vezes orado em vão, que os nossos filhos continuam da mesma forma. Eu repreendo essas palavras em nome de Jesus. E tomamos posse da tua palavra, Senhor, que eles já são livres, libertos, são realmente, Deus, guardados pelo Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, eu quero declarar que as casas aqui representadas, as famílias, não se reúnem para audiências, para um condenar o outro, acusar o outro, fazer audiências nas salas, nas cozinhas, como se o tempo todo a única conversa que houvesse fosse essa de gerar acusação, condenação, crítica. Nós declaramos paz, o shalom do Senhor sobre cada casa, sobre cada família, em nome de Jesus. Conversas saudáveis, assuntos saudáveis, paz nos lábios, paz nas conversas, em nome de Jesus. A atmosfera, eu declaro que esse é o tempo em que as casas entram numa atmosfera de paz, Ô, uma glória! atmosfera agradável, Ô, em nome glória! Em de Jesus. nome Onde de havia caos Jesus! na sua casa, eu declaro Em luz, eu nome de declaro luz Jesus! entrando na sua Recebo, casa agora, na recebo, em mesa de nome de alimentação, na Jesus! cozinha, na sala, nos lugares onde você Amém, se amém, reúne. Eu amém! declaro paz agora, em nome de Jesus. Ô, Toda fonte glória! de condenação, de crítica, toda voz satânica, demoníaca, que se Está levantava dia repreendido agora, após dia para repreendido em nome perturbar, de para Jesus. acusar, para condenar,
para extrair coisas dos lábios, eu declaro anulada, Em silenciamos nome de essas vozes em nome toda de palavra maldita, toda oração silenciamos a contrária, voz de não acusação tem dos lugar nas nossos nossas filhos, vidas. na nossa Em nome de mente. Jesus. Silenciamos agora a voz de um Em nome de destino, de um Jesus. futuro Em opresso, nome de um de Jesus. futuro sem esperança. Nós dizemos que nós entramos num tempo de alegre expectativa Oh, pelo glória. futuro, porque desde a eternidade o Senhor já trouxe para nós aquilo que ele já liberou desde a fundação do mundo, um Meu Pai, direito, minha uma casa está sendo herança, limpa, uma vida em abundância, uma vida em purificada, Cristo Jesus. Declaramos que guardas são cheia da colocadas tua nos nossos graça, lábios, cheia da tua guardas são força, colocados cheia, nas Senhor, da nossas tua bocas, para que presença. nós não continuemos Guarda mesmo, proferindo Senhor, em nome de destinos, criando destinos, criando Em nome realidades de caóticas com a nossa Em nome boca. Nós de criaremos agora realidades saudáveis Em em nome nome de de Jesus. Nós Para a honra criamos e glória do seu realidades e nome, realidades aqui na minha através da casa, na minha nossa boca. família, nas Nossos nossas filhos são vidas, salvos, nossos em filhos são nome de libertos. Jesus. Nossa casa é um lugar de oração, nossa Sim, casa é meu um Deus. lugar de vitória. Nós Sim. criamos essa realidade. Nós somos Sim. prósperos, nós somos filhas, nós somos bênçãos. Nossa casa prospera em todas as áreas. Nossas palavras vão de trazer Transmite vida, bênção. Nossa vão casa de é uma trazer casa de graça, luz vão em de nome de trazer Jesus. luz, em nome de Declaramos sobre Jesus. cada As família nossas aqui palavras, e minhas sobre e as aquelas dos que meus não filhos, entraram. serão Essa palavras bênção de um novo tempo, de construidoras uma da tua nova história, presença, em nome de Jesus. criando a tua Em presença nome nas de nossas Jesus. vidas, em nome de Jesus.